Fala, estrangeiros, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriel e muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bem, nessa semana cultural que eu estou trazendo aqui para vocês, estou procurando trazer sempre coisas da cultura suíça que são interessantes para os brasileiros, né? Então é sempre bom ter essa ligação com o Brasil. Como é que um brasileiro percebe esse tipo de cultura suíça, a maneira de falar, a maneira que as pessoas festejam aqui, o humor suíço também. Muita coisa é tão diferente que as pessoas às vezes se sentem em um outro mundo e acabam se deslumbrando. E é sobre esse deslumbre que a gente vai falar hoje. Então deixa o seu like aqui que me ajuda muito a passar essa mensagem para o máximo de brasileiros possíveis que estão procurando sair do Brasil, né? Ir para Estados Unidos, Suíça, Alemanha, Inglaterra, Austrália, não importa onde, né? Isso é uma mensagem importante para todo mundo. E comenta aqui também o que você acha sobre o casamento entre brasileiros e estrangeiros, né? E uma coisa muito importante, um tema muito polêmico, vamos falar sobre isso. Bem, essa matéria que eu estou trazendo aqui hoje para vocês é de 2018, né? Mas ainda é muito recente, que eu estava até vendo uma reportagem na televisão suíça aqui falando sobre esse assunto também. Então é uma coisa que está muito presente no dia a dia de muita gente, principalmente aqui na Suíça, que lida com muitos estrangeiros entrando aqui no país de todas as formas possíveis. E o deslumbre que eu quero falar com vocês é uma coisa que eu já falei várias vezes aqui no canal, é realmente sobre o brasileiro que quer sair do Brasil, porque lá na Suíça é muito melhor do que no Brasil, porque lá na Alemanha, lá em Portugal, é muito melhor do que no Brasil, então se deslumbra muito facilmente. E nesse caso específico, são de brasileiras que acham que existe um príncipe encantado ainda, né? Infelizmente, que lá na Suíça tem lá aquele louro, aquele moreno, aquele suíço ali que vai cuidar de mim, vai comprar as roupas que eu quero comprar, que eu sempre quis, vai me dar a qualidade de vida que eu sempre quis ter para minha vida, que eu acho que eu mereço tanto e tal. Então, assim que aparece uma oportunidade, elas pulam completamente de cabeça. E eu não estou exagerando. É claro que eu não generalizo, mas eu não estou exagerando sobre isso, porque existem realmente esses casos e a coisa pode terminar de uma forma bastante trágica. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. Bem, essa matéria se chama Quando o Príncipe Encantado se Transforma em Carrasco. Então é muito interessante. Vou começar a ler para vocês aqui. Eles falando, com exceção das uniões baseadas no amor e no respeito, que é o que todo mundo quer, né? Que são a maioria, o relacionamento com o estrangeiro e a consequente migração pode significar a porta de entrada para a vulnerabilidade ou até mesmo o início de uma realidade de escravidão sexual, de trabalhos forçados ou de violência. Tem muita coisa que a gente vai falando aqui, a gente vai percebendo que são coisas que a gente acha, não, isso só acontece em filme, mas acontece muitas vezes aqui na vida real, né? Porque a partir do momento que você deixa o Brasil, você não está deixando só a terra ali, a sua nação, você está deixando também a língua, você está deixando seus contatos, você está deixando muita coisa da sua autoconfiança que você tinha ali de saber como as coisas funcionam. Então você acaba indo para um país que você não conhece a língua, que você não sabe como as coisas funcionam, você não consegue na padaria comprar 10 pãezinhos ali. Você não sabe fazer isso. Às vezes você nem tem acesso ao dinheiro, né? Que às vezes fica tudo na mão do marido, a gente vai estar falando sobre isso. Aí tá falando aqui sobre o tráfico de seres humanos, pode acontecer também por meio de casamentos e uniões. Eu já falei sobre outros assuntos também em que as pessoas combinam, né? O suíço cobra um preço, você chega, uma brasileira chega e paga o rapaz lá 10 mil euros, alguma coisa assim, ele casa com ela, eles ficam casados 3 anos até ela conseguir um passaporte suíço, alguma coisa, depois eles se separam. Existem esses casos também, mas existem muitos casos também de pessoas que vão para o Brasil, homens, né, que vão para o Brasil, casam com brasileiras lá e trazem as brasileiras aqui, e até aí tá um sonho perfeito, né? A família tá batendo palma, tá tudo muito certo, muito bom. E chega aqui na Suíça, a coisa muda de figura, as cores mudam, né? Completamente. Tá falando aqui, de acordo com os relatos recebidos, que incluem denúncias de cárcere privado, é frequentemente nesses casos que os maridos estrangeiros mudem completamente de comportamento logo após a formalização do matrimônio. Então, enquanto tá no noivado, tá tudo certo. Assim que casou e ficou a coisa segura para ele ali, ele começa a mostrar suas verdadeiras cores, né? Tornando-se agressivos e manipuladores ou interrompendo repentinamente o contato com as vítimas, no caso, as suas próprias esposas, né, supostamente, após terem obtido o visto de permanência na Suíça.
Tá falando que a Suíça não está imune a isso e fala que uma matéria publicada no último dia 30 de julho de 2018, aqui no caso, mostra que a Suíça lidera junto com Portugal. Em Portugal tem muitos brasileiros também, né? A nação com o maior número de brasileiros traficados internacionalmente. Então é muita coisa que a pessoa chega aqui e vê que a realidade é diferente. Esse é um tráfego, né, que a gente pode falar. A pessoa pensa que ela vai casar, que ela vai trabalhar, que ela vai falar muitas coisas ali, vai se interagir, integrar ali com a sociedade suíça, mas o que acontece é que ela fica dentro de casa. E ai dela se sair de dentro de casa. Aí quem tá no Brasil é muito fácil falar, não, não, que isso, pô. Quer sair de casa? Então sai, vai numa polícia, vai conversar com alguém e tal. Mas o psicológico de uma pessoa, sabe, no caso dessas mulheres, fica tão estragado, sabe, tão judiado mesmo do psicológico delas, que elas ficam com medo de tudo, até da própria sombra. Quem vai estar ali por elas? Sabe, o pai dela, a mãe dela, os tios estão 12 mil quilômetros de distância, um oceano separando eles dois, ela não tem nem coragem de ligar, porque depois quando desliga o telefone, é o marido que está na frente dela, não é a família. Então todo esse psicológico fica bastante perturbado, né? Então eles continuam falando aqui, que o objetivo da matéria não é falar mal dos casamentos birracionais, mas alertar para alguns riscos que esse tipo de situação pode gerar e como a mulher brasileira em um país estrangeiro deve se prevenir. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para espalhar essa mensagem para vocês. Aí tá falando que tem para explicar melhor a situação de relacionamento, de direitos de divórcio, tem uma advogada, o nome dela é Fernanda Pontes Clavadetcher, presidente e coordenadora da Associação Geral Saber Direito. Aí eles começam a fazer perguntas para ela e ela fala uma coisa muito interessante, né? Vou estar falando aqui com vocês. A pergunta que eles fizeram foi: então, mesmo em 2018, ainda temos mulheres acreditando em príncipes encantados? Aí então ela começa a falar, sem querer generalizar ou culpar ninguém especificamente, a brasileira deve ficar atenta quando o marido não permite que ela aprenda a própria língua da região, no caso o alemão, né, ou o francês ou o italiano, e não estimula a ela a se integrar no país. Então não fala deixar participar de nenhum clube, não deixa ele treinar numa academia. São coisas pequenininhas que falam, não, não, é só o jeito dele, é o jeito dele. E devagarzinho ela vai ficando cada vez mais isolada, cada vez mais dentro de casa, cada vez liga a televisão, não consegue entender nada que está falando ali naquela televisão, tudo em alemão. Imagina, tenta se colocar nesse lugar. E já que você está no Brasil, pense em tudo isso antes de tomar a decisão de sair do país. Beleza? O marido, quando não deixa a esposa saber o quanto ganha, também não é bom sinal, sabe? Ela não tem que saber de nada. Quanto mais isolada e mais na ignorância ela permanece, melhor. E é isso que entra nessa escravidão que a gente tá falando, sabe? Ele também tem a fantasia dele, da mulher latina, da mulher lá que numa realidade completamente diferente, que não sabe qual escola que ele frequentou, qual é a realidade, qual que é o país dele. Então ele vende uma figura dele como se fosse o príncipe encantado, e as mulheres caem nisso porque o cara vende isso também para elas. Que ele é o príncipe que chega no cavalo branco ali para elas, falando com um sotaquezinho suíço ali, que é isso, que é aquilo. Eu não estou generalizando, existem casos lindos de suíços com brasileiras, de suíças com brasileiros, muito legal também, muito bom, mas existem esses casos que são muito perigosos, gente. Então vamos estar prestando bastante atenção. E ela fala: muitas mulheres se mudam para a Suíça achando que irão viver um conto de fadas. Olha aí. E é aquela velha história de supervalorizar o estrangeiro. A galinha do vizinho é sempre mais gorda. Lá na Suíça é tudo muito melhor, é tudo perfeito. E aqui no Brasil é tudo estragado, né? Não é à toa que o tráfico de seres humanos mexe tanto com esses sonhos ingênuos de tantas brasileiras e brasileiros. Muitas dessas mulheres fantasiam que a vida delas será um luxo. Afinal de contas, vem morar na Suíça, o país encantado dos Alpes e do chocolate. A mulher vê na internet, YouTube, tudo aquele luxo e deslumbra, né? Muitas se apaixonam mesmo, tanto pelos homens quanto pelo promissor futuro. E o pior, muitos desses relacionamentos começam pela internet, né? Na maioria das vezes sem qualquer aprofundamento. E ela fala, imagina o perigo, e é realmente isso.
conhece, o cara vende ali aquele sonho na Suíça e olha minha foto aqui. Igual eu falo, aqui na Suíça tudo é um cartão postal. Se eu abrir aquela janela ali atrás, durante o dia, né, e tirar uma foto ali dos Alpes, da montanha, dos carros e de tudo, parece um cartão postal. O país inteiro é bonito. Então é muito fácil vender essa imagem. Então é muito fácil passar isso pra frente e a mulher se deslumbrar. Pô, esse cara vive num luxo completo, não importa onde ele vive. Aqui é muito fácil ter um carro legal, um carro bonito, um carro do ano, sabe, ter um celular da hora também. Então a pessoa passa toda essa imagem para conseguir alguma coisa no final, sabe? Não tem nada a ver com relacionamento, tem a ver com ele usar da fantasia da mulher, da sua fantasia, para satisfazer a fantasia dele, custe o que custar, né? Então ela recomenda para quem não deixou o Brasil, e essa é a minha recomendação para todas as mulheres também, sabe? Se os caras estão assistindo, passa aí também se tem alguma colega sua que está pensando em sair do Brasil, fazer algum, sei lá, algum estudar fora e procurar manter a vida lá fora também. É muito importante que elas não sejam ingênuas a esse ponto. Então ela recomenda, né? Se ainda não deixou o Brasil, aproveite para se informar sobre a cultura do país e como a vida funciona. Não somente sobre questões jurídicas, mas culturais também. Converse sobre temas importantes com o futuro cônjuge. Então pergunta para ele o que você acha sobre filho, o que você acha sobre trabalhar. Ela fala aqui, pergunte o que ele acha sobre ter filhos, o que pensa em relação à mulher trabalhar e como você poderá aprender a língua do país. Com essas e outras respostas mais específicas, já dá para começar a ter uma ideia de como seu futuro cônjuge pensa. Eu vou mais além do que isso aqui, sabe? Porque muitas vezes o cara pode mentir. Não, a mulher tem que trabalhar mesmo, acho que tem que fazer sua carreira. Se você vier para aqui, eu pago uma faculdade para você continuar estudando, pago um mestrado, um doutorado para você, eu tenho os contatos para arrumar aqui o seu trabalho, vou te pagar isso, vou te pagar o clube, vou te pagar aquilo, mas vai mais além. Ele tem que vir no Brasil. É muito importante essa conversa olho a olho, sabe? Ele chega no Brasil, vai conhecer você, conhece sua família, os seus pais têm mais experiência, o seu tio, a sua mãe, tem o seu irmão. Pergunta para eles, olha, o que você achou dele? Pergunta para o seu pai, pergunta para sua mãe, o que vocês acharam dele? Da mesma forma, depois vai na Suíça. Não, quero conversar com sua mãe, gostaria de conhecer seus pais, gostaria de conhecer seus parentes, seu avô, se estiver vivo ainda, e tenta conversar com eles e tal, o que acham do brasileiro na Suíça, e você vai começando a montar já todo uma realidade de como é realmente essa vida junto com ele. Como é que são os pais dele, o que os pais deles acham dele, tem alguma coisa estranha ali no meio, o que seu pai acha do seu namorado suíço, sabe? O que sua mãe acha dele, o que seu irmão acha dele. É meio estranho, é um cara legal, é uma coisa boa. Então essa troca de experiências e colocar mais pessoas ali avaliando toda a situação pode te prevenir de ter um futuro bastante trágico. Então vamos ficar bem atento com relação a isso, beleza? Foi um papo mais sério hoje, mas tem tudo a ver sobre essa cultura que existe muito aqui na Suíça, muito estrangeiro, e tem muita gente passando, infelizmente, sobre essas situações, beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham achado informativo. Se gostou, deixa o seu like aqui, que vai ajudar a espalhar essa mensagem aí para o máximo de pessoas possível. Comenta aqui o que vocês acham sobre esse assunto e vamos pro próximo vídeo. Até a próxima. Jesus abençoe. Tchau, tchau.